Olá galera, meu nome é João Luiz Braga, eu sou analista aqui na Encore. Hoje é dia 20 de maio e são 6h30 e vim aqui gravar um pouco atrasado, peço desculpa, o vídeo referente a meio de abril até o meio de maio. Antes de começar a falar sobre o vídeo, um recado que é o recado mais importante. Eu imagino que, assim como todos vocês, a gente ficou aqui bem impactado com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então eu queria começar esse vídeo dando um recado super rápido. Desde o começo a gente tentou ajudar aqui a gente de diversas formas, mas institucionalmente a gente fez uma diligência, né, para achar alguns lugares legais, e a gente decidiu ajudar o Instituto Floresta, que eu vou colocar o Pix aqui, ó, esse cara aqui. E a gente gostou muito do trabalho deles, então para quem quiser ajudar, segue aí o Pix. Super legal, assim, a gente aqui fez a diligência, a gente recomenda. E fica aqui uma torcida grande para esse problema passar logo e para que a vida das pessoas por lá volte ao normal o mais rápido possível. Mas é isso, peço desculpa pessoal que eu demorei esse mês, mil motivos até, gripado, eu fiquei, enfim, peço desculpas, mas fiquei feliz, porque eu recebi um monte de mensagens, hoje eu recebi um monte de mensagens, inclusive, perguntando, e aí, o vídeo vai sair ou não vai? Isso me deixa super feliz, eu corri pra fazer isso hoje, é raro eu gravar às 6h30, geralmente eu gravo mais tarde, porque eu tenho que soltar esse vídeo hoje, porque amanhã eu vou ficar o dia inteiro no Rio de Janeiro, então assim, acredite galera, eu atrasei, porque realmente foi difícil. E assim, eu não faço esse vídeo, eu já falei sobre isso aqui com vocês, eu não faço para gerar conteúdo, eu faço para prestar conta para os nossos queridos cotistas, e que de certa forma também é um momento meu comigo mesmo, aqui na minha colinha, que eu sempre falo que está aqui, né, de olhar um pouquinho para o cenário, pegar meus gráficos, pegar minhas anotações de diário e formar um pouco da minha cabeça. Aí quando eu vejo quando vocês assistem e que reclamam que eu não soltei ainda, como foi o caso, isso me deixa super feliz, motiva ainda mais, então muito obrigado mesmo, e desculpa pelo atraso. Mas vamos lá. Começando como sempre prestando contas, né? O abril foi dificílimo, e aliás o dia que eu gravei o vídeo foi um dos piores, né? Foi quando a gente estava lá embaixo. A gente estava super feliz com o ano até então, porque a gente estava conseguindo subir, conseguindo segurar o fundo, apesar do mercado despencando, tudo caindo, a gente já tinha conseguido segurar, mas ali em abril a gente sofreu bastante, entregou bastante ali. A boa notícia é que desde o último vídeo pra cá, a gente melhorou bastante, a gente conseguiu recuperar bem, apesar de que a bolsa não recuperou tão bem. No mês de maio, só como referência, o Ibovespa subiu essa aqui é até sexta, que é a última cota oficial, subiu a 1,8%. E o SMLL, que despencou no ano, tá caindo 10 no ano, subiu só 1,6%. Então a bolsa até recuperou pouco. Mas a gente foi bem. O Encorações subiu no mês 4,2% e o Long Bias 4,5%. Então deu para recuperar bem ali. E passamos, né, de novo os benchmarks no ano. Só para pegar no ano até sexta, o Ibovespa caiu uns 4,5%, o SML caía 10%, né, devastação. O nosso Long Bias só caía por volta de 1%. O Prev também, é que depende do FIC, né? É algo entre 0,7 e 1,4, 1,5, dependendo do FIC, dependendo do veículo. Mas é isso, por volta de 1 de queda do long bias. E o ações cai um pouquinho mais, cai 3,4, mas também ganhando do índice. A gente passou o Ibovespa, mas obviamente não precisa nem falar que a gente quer bem mais que isso. E eu acho que uma parte que a gente fez a gente ir bem nesse mês tem a ver mais com micro, tem a ver com a temporada de resultados. Eu acho que a gente conseguiu evitar empresas que reportaram mal e caíram bastante, e a gente teve várias que foram bem, a ação subiu bastante, tipo Mercado Livre, Vamos, Apvida, a própria Vivara e algumas outras. Então nesse vídeo eu vou inverter um pouquinho o que eu costumo fazer, né? Geralmente eu começo a falar de fora para dentro, né? Do exterior e tal. Hoje eu vou começar falando de Brasil. Porque, na verdade, a principal notícia e a principal coisa que eu trago aqui para vocês dessa vez é sobre os Estados Unidos e um monitor que a gente fez aqui. E isso eu vou deixar para o final, para obrigar vocês a ficarem aqui com a gente no vídeo. Então vamos lá. Resultados. Essa temporada de resultados surpreendeu positivamente, tá, galera? Assim, a gente veio falando, né, que a economia estava indo bem e tal. Certamente melhor do que esperado, revisões de PIB para cima até então. Acho que talvez isso seja um dos motivos que explique os resultados vindo melhor. E como é que eu provo para vocês? É porque isso não é um fato, né? Isso é uma opinião. Vir melhor que o esperado envolve uma opinião. Então, para provar para vocês, eu tentei trazer duas coisas aqui. Uma delas é isso aqui. Eu vou ficar aqui na frente porque essa barrinha aqui do lucro importa menos, tá? Isso aqui, o Fernando Ferreira lá da XP, um grande abraço para ele. Ele fez
Ele tava fazendo, ele vem entregando isso ao longo da temporada de resultados. Eu falei, pô, Ferreirinha, atualiza pra mim lá pra eu botar no vídeo o final, que ele não tinha feito ainda. Aí ele correu pra mim e fez, então um agradecimento a todo mundo lá, que ele envolveu todo o time dele. São mais de 150 resultados que eles analisaram na XP. E se você olha essas duas barrinhas, né, que é a barrinha da receita e a barrinha do EBITDA, assim, ele tem todos esses dados consolidados, mas basta bater o olho e você percebe que você vê muito mais amarelo do que preto, né? Tanto aqui, que é na receita, quanto aqui, que é no EBITDA. No lucro líquido, eu vou até sair da frente para vocês verem, é um pouco menos correto isso, mas também vale, tá? Mas foi um pouco menos óbvio. Mas, de certa forma, os resultados foram melhores que esperados ali para a turma da XP. E a outra forma que eu tenho para provar para vocês, essa eu acho super legal, porque vocês sabem que eu tenho um certo orgulho de ter, do nosso time aqui de tecnologia, de análise de dados, e a gente tenta, né, usar tecnologia, fazer seres humanos a tomarem decisões melhores, né, então a gente faz bastante coisa aqui. E a gente tem feito várias experiências com AI, que são bem divertidas, aliás. E essa que eu vou trazer para vocês é uma delas. Eu já falei sobre isso, mas eu vou trazer agora aplicado, que é essa aqui na tela. Isso aqui é basicamente o seguinte: a gente usa AI para varrer os meus e-mails, os e-mails internos aqui, nossos, pega a opinião dos nossos analistas, ou seja, porque aqui a galera sai os resultados, a galera analisa e manda um e-mail bem completo, gostei disso, achei bom, achei ruim, whatever, e explica todo o resultado para que todo mundo fique sabendo e para que eu leia também. O que a gente fez é pegar o AI para ler todos esses e-mails, e não só agora, desde o começo da Encore, e me fala o que teve em relação às expectativas dos analistas, que os analistas vieram reportando que o resultado foi melhor que esperado, em linha ou pior. Na verdade, ele até faz subdivisões entre isso, mas eu trouxe agregado. E você percebe que aqui no último resultado desse trimestre, a gente teve um crescimento grande aqui dos resultados acima, algo que foi de 30% dos resultados para 37%. O abaixo ficou um pouquinho pior ali por volta de 30%. Na verdade, o acima ganhou market share, né, de resultados dos resultados em linha. Então foi isso. É mais um jeito aqui de mostrar que, de fato, os resultados foram melhor que esperado. E aí tem mais né, com essa, eu também pensei em várias outras formas de pegar como é que os papéis foram no dia seguinte, enfim, mas acho que esses dois já são suficientes. E aí, com esses resultados, vai começar a acontecer uma coisa que a gente vem falando aqui, né, já tem um tempinho, que é o fato de que 2024 vai ser um ano de forte crescimento de resultados, lucros na nossa bolsa. Eu venho falando disso faz tempo, até vou mostrar aqui de novo esse gráfico, essa tabela, que é do BTG. Eu mostrei isso aqui, acho que foi em fevereiro, que mostrava que na cobertura deles, o crescimento de lucro para as empresas domésticas é coisa de 28%, tá? É um forte crescimento. E os nossos números internos aqui não são diferentes, tá? São bem parecidos, são até melhores, mas aqui a nossa cobertura é muito menor também. Melhores no sentido de maiores, né? Pois bem, o Ferreirinha estava atualizando lá os dados do resultado do lado da XP. Ele falou: João, você vai gostar desse gráfico aqui, ó. Fiz para você. Obrigado por isso, que é exatamente isso aqui, ó. Pau. É o crescimento year over year, ano contra ano, do EBITDA. Isso do Ibovespa, ele fez pro Ibovespa, tá? Eu acho que se pega para domésticos, tal, ia ser melhor ainda. E você vê uma clara aceleração. O crescimento do EBITDA no primeiro TRI foi de 11,7, muito melhor do que o ano passado. E lembrando que isso aqui é EBITDA. Pô, João, você acabou de falar que é 28 no lucro. Faz sentido isso, porque como você vai ter em 2024 um juro menor da média do que o juro de 2023, porque ele foi caindo ao longo de 2023, ainda cai mais um pouco esse ano, isso reflete no lucro, né, e não no EBITDA, porque as empresas vão pagar menos despesas financeiras. Então aí mais uma boa notícia, isso que está chegando. E é curioso porque eu venho falando sobre isso com vocês já tem alguns meses, e aí hoje de manhã o Daniel Guever lá do Itaú, o estrategista de lá, um cara muito bom, um grande abraço para ele também, mandou alguns gráficos de uma apresentação da Schroders, que é
que é uma Asset Global, uma empresa super bacana. Então, se vocês não acreditam no que eu estou falando, acreditem na Schroders, né? Que esse crescimento de lucros para 2024 não é uma questão só brasileira, é uma questão de mercados emergentes como um todo, que é esse gráfico aqui, ó. Você pega 2023, não, né? Teve queda, 4% aqui de queda de EPS, que é lucro por ação, cadê? EPS, ano contra ano. Aí você vê a curva de 2024, não só está para cima, como está acelerando. E você tem 20% de crescimento de lucro para 2024. E se você compara com mercados desenvolvidos, aqui tem Japão, tem Estados Unidos, tem Europa tirando o UK, aí tem UK, você vê que mercados emergentes têm crescimento, tem muito mais crescimento que os outros. Tem ainda mais crescimento em 2025 e isso iguala lá em 2026 só. Né? E isso fora potenciais revisões ao longo do caminho. Isso aqui é bem relevante, tá, pessoal? É bem relevante. Ainda mais considerando o fato seguinte, que também é outra coisa que eu trouxe. Aí eu trouxe só para vocês verem uma outra opinião também, mas que eu tenho falado bastante, que é a questão de como a gente está barato, né? Não é só a gente, né? É todo o mercado emergente, tirando um ou outro. Isso aqui chama Z-Score, né? É basicamente quanto que dos múltiplos a gente está acima, em números de desvios padrões, né, para cima ou para baixo. E você vê que o Brasil, por exemplo, aqui está entre 1 e um pouco acima de 1, um pouco abaixo de 1 ali. Desvio padrão abaixo da média, e vários outros estão, mas o Brasil é, de fato, um dos mais baratos. Eu tenho falado bastante sobre isso faz tempo, então só quis trazer também essa outra opinião. Então, é o que a gente tem repetido, né? 2024 é um ano com forte crescimento de lucro, que não conversa com múltiplo abaixo da média e juro caindo, né? Mas aqui começam algumas notícias ruins que eu também tenho sobre o Brasil que aconteceram nos últimos tempos aí. Basicamente, foi uma deterioração política e fiscal, tá? Aconteceu bem forte nesse último mês. Um banco central mais austero, né? A gente vai falar um pouquinho de Compom também, que está claramente sinalizando que o ciclo já acabou, tá? O que a gente não necessariamente concorda, ou talvez é só um descanso, mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente lá no final, então fiquem aqui. E por final, a questão da tragédia do Rio Grande do Sul, que isso impacta já em números e já é difícil de estimar, mas já consegue, já existem estudos, já existem coisas que dá para fazer em relação a isso. Então vamos entrar um pouquinho no detalhe. Em relação à determinação política, eu nem vou entrar muito a fundo, todo mundo está acompanhando, enfim. Mas teve aí desembarque de alguns apoiadores, né? Teve a mudança de gestão na Petrobras, que foi engraçado, teve aquela fumaça lá um mês no começo de abril ali, e a gente achou que o Jean Paul tinha ganho a guerra, né? De repente não. Enfim, essas deteriorações o pessoal está acompanhando. Teve a questão fiscal também, né? Não só. E começou com aquilo que a gente já tinha falado no mês passado, que foi a revisão do arcabouço fiscal, foi péssimo e tal. Mas outros temas também apareceram. E aí veio o Rio Grande do Sul, eu quis trazer para vocês aqui. Ainda é cedo para estimar impacto, tá? Eu tenho conversado com muitos economistas por aí, que são bons, que fazem conta, fazem simulação, que eles pegam casos parecidos no passado, quebram em relação à indústria, fazem estudos bem inteligentes para tentar estimar. Um dos estudos super legais que eu conversei foi com o Bradesco na última sexta, o pessoal de economia de lá, um abraço para a turma lá, e pegando tudo e pegando bem a opinião deles, é dureza, porque a gente já está vindo para um fiscal que o pessoal está com medo, e eu acho que essa questão do Rio Grande do Sul pode tirar, assim, pelo menos, pode atrapalhar, pelo menos em 0,2 pontos percentuais no déficit de 24. Só para lembrar um pouquinho, a dinâmica fiscal para 24, ela estava melhorando ao longo do tempo. Para 24, tá? Para frente não. Para 24 estava melhorando, e por um motivo que não é tão bom, que é o motivo de arrecadação, né? Mais imposto. Mas lá atrás achava que era menos 1 de déficit, aí foi menos 8, menos 7. Aí já tinha alguns otimistas que estavam indo para menos meio, e tinha super otimistas que achavam que podia haver alguma surpresa de CARF, alguma coisa assim, que faria com que o fiscal fosse para 0,2, menos 0,2 de déficit, que seria algo mais perto da meta. Eu acho que esse negócio de, mesmo os otimistas que vieram para o menos meio, essa revisão acabou. Agora é daqui para pior, o que é bem ruim. Então acho que já deve voltar para o 0,7, por aí vai. Este é um ponto, mas isso para esse ano, tá? Porque para o ano que vem é pior ainda, porque esse ano tem algumas receitas não recorrentes que ajudam bastante. Só para citar uma, teve a história do fim dos fundos exclusivos, né? E aí vem um medo que o mercado tem, e eu concordo, que é de como é que o governo vai tratar essa tragédia, né?
todo mundo acha, a gente também acha, tá? Que o governo tem que ajudar, é óbvio, né? O problema que vai todo mundo monitorar isso, tá? É você começar a aparecer um oportunismo ali no meio, sabe? E isso a coisa pode azedar muito, muito rápido, tá? E eu acho que a chance disso acontecer tá longe de ser desprezível, né? Vamos combinar. Então, esse é um problema, esse é um grande risco que a gente tem de curto prazo no Brasil. A gente tem que ficar bem vigilante em relação a isso. E, de novo, não é que a gente não quer que ajude, pelo contrário, é só porque começa a ter oportunismos de outras coisas, de outros estados, sei lá, vai ter uma eleição municipal. Se o mercado começar a achar que teve, enfim, oportunismo, acho que é a palavra certa, isso é bem ruim. E, para continuar ainda na questão da catástrofe, ela também atrapalha em outros aspectos, tá? Alta de commodity, produção industrial que atrapalha, enfim, o negócio é horrível, né? E isso bate em várias outras coisas, por exemplo, inflação. O próprio Bradesco estima que o IPCA desse ano pode ser revisto para cima em algo como 0,3, 0,4 pontos percentuais. É muito, né? Por uma inflação que estava rodando aí por 3,7 a expectativa, né? E 3,6, alguma coisa desse tipo. Então ela vai ser mais revista provavelmente para perto de 4. E também tem impacto negativo em PIB, né? Que você parou muita coisa por lá. E considerando o nacional, deve ser um impacto por ordem de menos 0,2. Então você vinha com o PIB também que estava sendo revisado constantemente para cima, era perto de zero, meio, no começo, aí foi 1,5, tal, 2, já tinha gente com 2,5 para esse ano. Acho que também vai ser difícil surpresas positivas para cá, acho que tem mais chance de ter revisões para baixo. Então são esses três impactos em revisões de número macroeconômico vindo da tragédia, né? Ficar para pior, inflação para cima e crescimento para baixo, né? E aí fora toda a questão triste de pessoas que perderam tudo, vida perdida, enfim. E eu até vou aproveitar de novo para falar que a gente está apoiando o Instituto Floresta e está aqui de novo o Pix para quem quiser ajudar. Pausa aí e ajuda. Beleza. Essas revisões que eu tenho falado já começaram a aparecer. Hoje teve um Focus, né? Sai toda segunda. E veio isso aqui, ó, só para mostrar algumas coisas bem importantes. É invertido aqui para mim, tá? Então eu vou olhar para cá, mas na verdade eu estou olhando para a tela. Eu até fiz questão de trazer o gráfico das revisões de IPCA. Repara esse último dado aqui, ó. Esse aqui, azul, é o deste ano e roxo é do ano que vem. Foram altas consideráveis essa semana já, né? E a deste ano de 3,76 para 3,80, então já foi uns 4 bips aqui. A do ano que vem foi de 3,66 para 3,74, foi um aumento bem, bem grande. E o PIB para este ano também teve 4 bips para baixo aqui, ó, de revisão. Então eu acho que já é um pouco de reflexo do que a gente está falando. E sabe quando vocês estão lendo lá as histórias do Copom, né, das revisões, aí eles falam da desancoragem da inflação, é disso aqui que a gente está falando, tá? A ancoragem seria uma linha mais, né, tranquila aqui perto da meta, não, e o negócio está vindo para cima. Vamos ver. Aproveitando para falar um pouquinho do Copom, a gente achou bem curioso, tá? Assim, obviamente não é muito a nossa especialidade. Enfim, o mercado também já melhorou desde então. Mas nossa visão ali foi bem curiosa, tá? Porque a gente pensou aqui, eu e o Zé, né, que conversa muito mais sobre temas generalistas aqui comigo, sobre o que ia acontecer, né? O que seriam os cenários prováveis e tal. E a gente achava que essa divisão, né, esse split, né, entre os governistas e o time do Galípolo e o time do Roberto Campos, a gente achava que isso era um cenário meio que base, né? A gente achou bem curioso, porque o mercado bateu bastante, pô, Copom político, pô, né? O cara é candidato à cadeira de presidente do Banco Central, né? Imagina você dar 25 bips concordando com o Roberto Campos, ele ia perder a chance de ser presidente na hora, né? Então a gente era até meio que... A gente achava que isso ia acontecer mesmo. E geralmente quando você vai para o cenário base, você tem menos volatilidade, né? E não foi o que aconteceu, viu? Super. Eu achei que ia ser meio que esperado e não. O mercado desesperou, panicou, é político. Aí beleza, a ata depois veio num tom bem mais conciliador, bem mais amenizador. Mas se eu tivesse que chutar para os próximos cupons aí, que o mercado já precifica que não tem nenhum corte mais, vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas eu acho que se tiver dissenso, vai continuar sendo os dissensos dessas linhas aí, tá? Porque faz sentido. É isso. Então, só trazendo mais duas coisas bem rapidinhas sobre o Brasil que chamaram a atenção, tá? Essa aqui saiu no final de abril,
eu gosto demais de olhar para esses números de confiança, são os nossos termômetros de confiança que a FGV faz. Esse aqui é o do varejo. E deu uma pernadinha para cima aqui no número, foi super bom, né? Melhorou. E é curioso, porque isso aqui conversa com, com o que a gente já tem visto, não só conversando com varejistas, não só também na PMC, na Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, que é olha um pouco para trás, mas também tem aparecido números bons, mas também com números econômicos que a gente vem falando aqui, tipo a massa salarial real, né, os salários no Brasil que estão crescendo bastante. Isso aqui não é nenhuma garantia que as varejistas da Bolsa vão explodir de vender, não é nada disso. Mas está melhor, o cenário parece que está se confirmando um cenário melhor. O problema para as listadas da Bolsa tem um problema bem específico, que eu vou aproveitar para citar, que é o fato de que não fez frio, né? Meu Deus do céu, tem feito muito calor. E isso atrapalha muito a venda agora que é a coleção de inverno para as varejistas de vestuário, que eu tenho na carteira aqui, né? Mas isso não é muito bom, não. É um probleminha. E, por fim, uma última coisa que eu também quis trazer, que saiu agora à tarde, eu vi, pô, deu tempo de colocar, falei, acho legal de trazer, é uma pesquisa que eu sempre trago quando sai, é aquela pesquisa que a XP faz, de novo, um abraço pro Ferreirinha, com os assessores, né? Para medir o interesse dos assessores dos clientes na nossa bolsa. E não deu outra, né? Foi só ter um chacoalhãozinho aí que o interesse despencou, né? Tipo, quem tá pensando em aumentar, que era 46% aqui, voltou para 27%, voltou para os níveis bem baixos, sei lá, desde maio de 23 aqui, né? Então, para quem aí tá me vendo e é contrarian, né? Gosta de comprar quando ninguém quer, que a literatura fala que é a melhor forma de investir, quis trazer essa boa notícia. Legal. Vamos falar um pouquinho lá de fora agora. Então, lá fora os ventos melhoraram bastante, tá? Assim, a gente gostou, a gente tá feliz. Eu não acho que é à toa que o mercado melhorou, porque a gente teve boas notícias vindas lá de fora, duas que são amplamente faladas já, então eu vou só citar quais são e vou citar o que a gente acha disso. Uma é dado de emprego, né? O payroll veio melhor que esperado, e foi a primeira melhorinha lá que a bolsa deu. E depois teve o CPI, o dado de inflação, né? Que veio um pouco mais fraco, que é bom, né? Lembrando que hoje a gente torce para dados mais fracos lá nos Estados Unidos. Não pode ser muito fraco, porque senão é recessão. Tem que ser fraquinho. É assim que a gente tem que torcer, que isso que vai fazer a nossa bolsa aqui andar. Foi exatamente o que veio, tá? Então foi bom. E eu tava morrendo de medo, tá? Porque lembra que no mês passado vieram bem ruins, né? Especialmente o dado de inflação. Agora não, agora veio levemente bom. Lembrando que até um ponto, né? Quando veio ruim no mês anterior, foi exatamente, os dados lá de fora, foi exatamente o que fez com que o Roberto Campos, por exemplo, mudasse a opinião dele de um corte de 50 bips, né, de 0,5% para 0,25%, né? E tirar o tal do forward guidance, lá, toda aquela bagunça que teve há um mês atrás. Então é isso, é muito relevante essa melhora lá. A gente tem que comemorar, eu não acho que é à toa que melhorou aqui. Então, nesse caso da leve surpresa para a inflação, acho que tem dois pontos importantes que eu queria contar aqui para vocês, que são positivos daqui para frente. Um é o seguinte, o que puxou para cima o tal do core inflation, a inflação, até agora no ano, foi basicamente duas coisas, tá? Moradia e transportes, ex-passagem aérea. Esses dois índices já estão melhorando. Em moradia, eu acho que eu trouxe no mês passado para mostrar que já começou a melhorar. E o dado mais de curto prazo, o dado mais são dados de instituições privadas tipo Zillow e tal, já aponta uma bela correção. Já o dado do governo tem mais lag. Eu mostrei isso no mês passado, mas todos os dados já estão melhorando. E em transportes, isso aqui foi o que aconteceu com a gasolina em maio. Olha aqui, ó, plum. Então também tem uma boa notícia vindo daqui para os próximos dados de inflação também. E aí tem um outro ponto que é curioso e quem me despertou, quem me fez pensar nisso foi um cara lá no Twitter e depois eu fui estudar um pouquinho e é verdade, que é aquele Robin Brooks, sabe, o famoso, ele é famosinho lá no Twitter, o careca da Goldman, que é famoso por um call polêmico no real, de que ele acha que o real deveria ir para 4,50, eu não sei se eu concordo, mas enfim. Ele botou esse gráfico que eu achei bem legal, eu quis trazer para vocês, que ele fala que no ano passado aconteceu uma coisa que ele acha que vai acontecer de novo agora, que é o pico da inflação ter sido em abril. E tem motivos, especialmente se o motivo é moradia, né? Como a gente
trouxe aqui, que são questões que os resets de preços, né, as mudanças de preços são no começo do ano e por mais que existem fatores de dessazonalização, enfim, no ano passado foi em abril que marcou o raio da inflação. E aqui, pelo menos maio, já confirmou essa tese, e se continuar funcionando, isso é bem bom para a gente. Então, é por isso que eu queria trazer também isso aqui. Mas o ponto principal que eu queria trazer neste vídeo, que meio que sumariza todo o meu otimismo com a história mais longo prazo, mais de ciclo, é difícil de fazer, e aí eu contei com a ajuda de amigos que eu vou contar, que é o seguinte: eu quis trazer para vocês algum estudo que olhasse para o mundo inteiro é exagero, mas assim, para vários países em relação à política monetária, né? O que é isso? Parece complicado, mas não é. Pega a taxa de juros de vários países legais, aí, desenvolvidos, emergentes e tal, vê como é que elas evoluíram no passado e vê o que o mercado espera daqui para frente, como se fossem as reuniões de Copom de cada um desses países. Isso é difícil de fazer e não é necessariamente exato, mas o pessoal do BTG me ajudou, então muito obrigado lá para o pessoal de economia do BTG. Eles me ajudaram a montar e achar os dados no Bloomberg e tal, e depois eu montei o gráficozinho aqui para vocês. E eu vou mostrar porque isso aqui chama muita atenção. Isso aqui, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu estava discutindo com um amigo meu do Verde. E ele chamou atenção para mim disso. Aí eu fui atrás e olha isso aqui. Isso aqui, esse primeiro aqui, gráfico, são de novo, as taxas de juros passado, e aqui sei lá, em tracinhos aqui, as expectativas futuras. Esses aqui são os países desenvolvidos, né? E você percebe que todos, né, aumentaram o juro ao mesmo tempo e tal. Estamos aqui. E agora a gente está na beira dependendo do país, é claro, os Estados Unidos um pouquinho mais para frente e tal, dos cortes que o mercado espera daqui para frente. Isso aqui são os desenvolvidos e este aqui são os emergentes: Brasil, México, Colômbia, África do Sul, Chile, Índia, Peru e China. E você percebe aqui que aqui também teve essa história de todos aumentarem ao mesmo tempo. Aqui tem uma história um pouquinho diferente, né? Alguns emergentes, inclusive o nosso querido Brasil brasileiro, já começaram os ciclos de corte, né? Chile também. Agora, mesmo assim, depois aqui, todos continuam cortando, exceto um em linha verde, né, que chama muita atenção, que é o Brasil, meu Brasil brasileiro, que beleza, estava lá em cima, começou a cortar e agora para no 10,5 aqui segundo o mercado e continua parado, apesar de todos os outros, sejam os de mercados emergentes ou sejam os de mercados envolvidos, de todo mundo, todo mundo cortando, só a gente que não, né? Esse padrão fica muito claro. E aí, gente, lembra outro fator importante, né? Eu brinco, por que a nossa vida... Ano passado foi um ano bom, vai, a gente subiu, o fundo subiu bem, mas assim, por que a gente teve uma vida tão difícil desde quando a gente começou a encolar aqui no começo de 2021? Foi por causa disso, né? Juro no mundo inteiro subindo ao mesmo tempo. Aqui é mercados emergentes, aqui de novo os desenvolvidos, todo mundo subindo juro ao mesmo tempo. Fez com que preço de ativo, especialmente em mercados emergentes, despencasse. O que vocês acham que vai acontecer quando todo mundo começar a cortar? Né? Ainda mais sobre aquela dinâmica que tem crescimento de lucro, que eu falei lá no começo. Né? Então, será que vai ser isso mesmo, Brasil? Será que não vai ter mais nenhum corte? Será que esse mundo de menos juros, né, não pode favorecer para que a gente talvez pare mesmo, talvez tenha um descanso no nosso ciclo, mas depois volte a cortar? Faz sentido, mesmo depois dos números revisados com a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente ir para 4 de inflação, que é muito acima do que a gente ia ter se não fosse a tragédia, ou para onde estava caminhando. Mas mesmo indo para 4, faz sentido a gente ficar com 10,5 de juros, ou seja, 6,5 de juro real ex ante? Ou será que o mercado está precificando um prêmio de risco muito grande? Né? Enfim, o futuro dirá, mas eu repito, quando o juro no mundo inteiro subiu, isso foi bem ruim para a gente. Eu acho que quando o juro cair, né? Esse é o tal do ciclo que a gente sempre fala. Legal, gente. Para terminar, então, falar um pouquinho de mudança de carteira. Aí teve um monte, então até tive dificuldade aqui para fazer o texto. Mas a cabeça continua a mesma, continuamos bem comprados, net long alto no long bias, caixa baixo no corações, é meio que isso. Mas só em bola redonda, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
Pô, já está compradaço, pé no acelerador. Não, a gente está de fato comprado, mas só em tese redondinha. De mudança de carteira, a gente fez várias, e aqui eu tenho que falar disso, porque no mês passado eu não falei, né? Então, porque eu estava mudando bem ali. Mas estão falando até desde o começo de abril. Vamos lá, saídas. A gente zerou com clínicas lá atrás. Foi bom, porque a gente evitou grande parte dessa queda depois aí. Zeramos Alus, mas não é que zeramos, a grande parte disso foi a gente trocou por Iguatemi, então a gente ainda está no setor. A gente aproveitou também em outra que é a 3R. A 3R com o anúncio da Enalta lá subiu pra caramba, foi lá pra 35. E lá a gente decidiu trocar por Prio, que tinha até caído na época, e foi uma boa troca, porque a 3R caiu depois disso. A gente zerou Curi também, que foi bom, a gente tinha dado bastante, e a gente concentrou, pegou um pouquinho dessa Curi e jogou mais para direcional, então a gente concentrou só em direcional. E algumas outras trocas também. Voltas, coisas que a gente comprou. A gente também vendeu Vibra lá atrás, enfim, teve mais algumas vendas. O que a gente comprou? A gente voltou para a Sabesp, porque a gente acha que o processo de privatização continua indo bem e está simétrico. A gente comprou JBS, um nome polêmico, mas que foi muito bem. A gente comprou um mês atrás, já subiu uns 30%, então foi bom. Eu acho que já tinha contado, mas a gente recomprou Vivara, que a gente tinha vendido lá em janeiro, por disciplina, que tinha batido nosso target, então foi super bom, porque a gente voltou depois da queda. A gente comprou recentemente BTG, que sofreu meio que sem motivo com essa. Na verdade, a gente trocou o Banco do Brasil que a gente tinha, zerou, e foi para o BTG pós-resultado do Banco do Brasil, que eu acho que caiu muito, foi até bom. Desde então o BTG melhorou. E tem mais outras mudanças por aí. Então parece que a gente mudou pra caramba, mas na verdade não. A gente continua com o mesmo perfil, que é bem equilibrado em histórias defensivas e histórias que a gente chama de atacante, e pouquinho de commodity, que agora é só basicamente Prio, PetroRio. E a carteira está um pouco mais diluída em mais nomes, tá? Que isso não é novidade, já tem vindo assim. O que faz sentido, porque as histórias boas estão baratas, entendeu? Então a gente consegue ter uma carteirinha super bacana, super barata, super boa, só de nomes redondinhos. Então essa é a nossa estratégia que a gente tem seguido. Eu acho que não precisa ir atrás de histórias controversas ou de grandes riscos para ganhar dinheiro com o mercado desse jeito. Então a gente vai seguir essa estratégia que a gente acha que está dando certo, de estar comprado, sem caixa e tal, mas só em histórias boas. É isso que eu tinha para trazer esse mês. Vou tentar começar a fazer um pouco mais cedo no mês que vem, juro que vou tentar. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado pela confiança de todos e até o mês que vem.